Pai querido e amado, Santíssimo Deus, Senhor, queremos nesse momento, em nome de Jesus, dirigir essa oração. Que o Senhor se agrade dessa oração e se agrade do coração de todos os irmãos que estão participando desse estudo. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais uma noite em que podemos estar reunidos, Senhor, para ouvir a Sua palavra. Que o Senhor possa falar nos nossos corações através do irmão Júnior e que essa palavra chegue a todos, Senhor, que não conhecem a verdade da Sua palavra. Que o Senhor Jesus possa fortalecer a fé dos desanimados, dos oprimidos e possa entrar nos corações e nos lares de todos aqueles, Senhor, que buscam a verdade. Que o Senhor possa nos abençoar e estar conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos guiando em todos os seus caminhos, pois Tu conheces todas as nossas necessidades, Senhor. Vai de encontro, Senhor, ao problema de cada um e que o Senhor apresente a melhor solução. Dai-nos saúde, paz, dai-nos seu amor, Senhor, pois nós precisamos cada dia mais estar firmes na Sua presença. Desde já agradecemos mais uma noite, mais uma oportunidade. Que o Senhor fique conosco, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós. Louvado seja o seu santo nome. Bem, o tema da mensagem desta noite, que na verdade é um estudo em si, no sentido da palavra, falando ainda sobre o Messias, a nossa série sobre o Messias. Ontem nós vimos alguns pretensos candidatos a Messias, e nós vimos por que eles não preenchem um requisito simples para realmente receber esse título de Messias. Nós vimos ontem isso de uma forma bem simples, sem aprofundamento, eu creio que ficou bem claro por que não. Ok, no estudo de hoje nós vamos enfocar a figura histórica de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré realmente existiu? Nós não vamos procurar hoje buscar um enfoque, vamos dizer assim, teológico, se Jesus de Nazaré, ele preenche as condições para ser Messias, para ser o Messias também. Não, porque antes disso, nós precisamos ter certeza que esse ser existiu em algum momento da história. Nós precisamos ter certeza realmente que ele existiu, que ele andou aqui na Terra. Por que isso? Ultimamente, não apenas ultimamente para nós que somos agora do ultimamente, e nós temos ouvido isso se propagar também. Mas, desde o momento em que o túmulo ficou vazio, começaram a surgir as histórias, que são as histórias com E, de que os discípulos roubaram o corpo, ele não ressuscitou, e aconteceram várias outras coisas que nós vamos falar no decorrer dos nossos próximos estudos, né? Mas hoje nós queremos enfocar sobre a figura histórica. Antes de você crer que Jesus seja o Messias, que aí já é outra história, se Jesus é o Messias ou não para algumas pessoas, é preciso ter certeza, delimitar a existência dele, se realmente ele existiu ou não. Quais são os registros históricos que nós temos da existência de Yahushua Naziri, lá de Nazaré? Qual o registro histórico confiável que nós temos hoje? Bem, os céticos, nossa, eu estive pensando esses dias sobre os céticos. Para você ser cético, você precisa ser muito crente. Sério. Para você ser cético, você precisa ser muito crente. E se o cético tivesse, para com a fé, para com a palavra de Deus, a infantilidade que ele tem para ser cético, nossa, seria uma maravilha. Para você ser cético, você precisa ser muito infantil. No mínimo, sabe? Porque você acreditar em certas coisas da forma como são ditas por algumas pessoas, realmente é um grande exercício mental de infantilidade. Apenas para início aqui, tá bom? Então você precisa ser muito crente.
E o cético, ele está caminhando num terreno de conto de fadas, porque o cético, na verdade, quando ele tenta apresentar diante, por mais que ele seja alguém estudado, um doutor, um filósofo, qualquer argumento que ele levante, ele pode ser facilmente desconstruído. Pode sim e vai ser. Nós vamos ver tudo isso no decorrer dessa série, né? Vai ter muita coisa, como nós já falamos. Então, para você ser um cético, você precisa ser um crente realmente como uma criança. Na verdade, a Escritura diz que nós devemos ter fé, e a fé nos leva até os braços do Criador como uma criança, se jogando nos braços do Pai. Eu tenho experiência própria disso. Por exemplo, eu tenho um filho, o mais novo, que ele tem umas brincadeiras assim, que eu fico olhando, né, e eu fiquei pensando já, mas como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele brinca desse jeito? Porque eu tô assim parado, do nada ele se joga, ele gosta de querer sair voando. Então, às vezes eu pego ele e saio caminhando, correndo, né, na casa, ou correndo no sítio, sei lá, e ele abre os braços para voar. E ali ele está voando, mas só que eu estou segurando ele, estou com meus braços por baixo, segurando ele no ato dele de voar. Na mente dele, infantil, ele está voando. Veja que coisa maravilhosa. E às vezes eu estou descuidado assim, ele sobe na cama e de repente ele se joga. Ele se joga no ar, e eu que tenho de já prestar atenção naquilo ali, eu vou e pego ele no ar. Ele não pensa que pode cair. Ele não pensa que pode se machucar. Ele não pensa que aquilo é perigoso. Ele não pensa que aquilo pode não dar certo. Ele simplesmente sabe que o pai está ali do lado dele e que ele pode se jogar em vão, ele pode se jogar no vazio, que os braços do pai estarão ali para segurá-lo. Sabe como é o nome disso? Fé. É isso que Deus quer de nós. Mas, como nós falamos no início, nesta série O Messias, nós vamos ver que a fé não precisa ser cega. Da mesma maneira que a criança sabe que o pai está ao lado, e que mesmo que ela olhe e veja que o pai não está olhando para ela, mas se ela se jogar no vazio, o pai vai estar com os braços ali para segurá-lo. Da mesma maneira, nós também podemos saber e sentir e ver pela observação razoável, pela observação ontológica dos fatos, que Deus está nos guiando e que ele enviou o seu filho. Esse é o tema do nosso, que ele nos enviou o seu filho. Nós temos como ver isso através de fatos. E é isso que aumenta a nossa fé. Nós não precisamos nos jogar num buraco escuro e dizer, não, eu apenas tenho fé e a minha fé é cega. É por isso que as pessoas não terão desculpa. Lá em Romanos, Paulo diz assim, capítulo 1, versículo 18, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, Romanos 1, verso 18, toda impiedade e injustiça e perversão dos homens. A palavra perversão, a palavra grega adikia, que é a profunda violação da lei, dos padrões morais, éticos, que são inerentes ao humano, ao ser humano ético-moral. Então, a ira de Deus se revela do céu contra essa impiedade e perversão dos homens. Paulo não faz uma menção aqui sobre lei, sobre Torá, mas ele faz uma aplicação do sentido amplo da impiedade e da perversão, da forma do conhecimento cognitivo, perceptivo que o Senhor, que o Criador espalhou para cada ser humano que nasce nesta terra. E ele diz aqui que a ira de Deus se revela do céu porque o ser humano tem a capacidade de saber o que é a verdade, mas detém a verdade pela injustiça. E no verso 18 ele diz, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. O que de Deus se pode conhecer é o suficiente para mim, para que eu seja salvo. O que de Deus você pode conhecer é o suficiente, mais do que suficiente para que você seja salvo. Você não precisa ir em busca de teorias especulativas para que você seja salvo, porque senão você vai afundar ali. Você não precisa ir em busca de novas sensações, de contatos interdimensionais, de uma abertura de um padrão desconhecido, de teorias e filosofias humanas, nem místicas. O que de Deus se pode conhecer já está manifestado, diz a palavra, já está claro para você, porque Deus lhe manifestou.
Atos 14, 17 diz que Deus não deixou a si mesmo sem testemunho. Ou seja, Deus deixou os rastros das suas pegadas. Ele deixou ali as digitais. As suas digitais são indeléveis. Por mais que o homem tente apagar essas digitais, ele não conseguirá. A palavra diz isso. Ele não deixou a si mesmo sem testemunho. A obra, o grande quadro criador, a grande casa que você vive é testemunho mais do que suficiente do Criador. Muito bem. E o verso 20 diz: os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, são reconhecidos por todas as coisas que foram criadas. Muito bem. Quando Deus enviou seu Filho, ele também haveria de dar testemunho. E nós temos testemunhos de que Jesus de Nazaré, se nós queremos então juntar, né, e fazer esse testemunho, recorrer-se da história, nós temos testemunhos então de que Jesus de Nazaré, essa pessoa realmente existiu. Eu fico pensando, como é que tem pessoas, e aí eu vou mais uma vez tocar no ponto dos céticos, do ceticismo. Os céticos são engraçados mais uma vez, sabe por quê? Porque eles vão se utilizar dos argumentos mais infantis possíveis para tentar simplesmente colocar uma pedra, aquela pedra que já foi tirada, sabe? Aquela pedra que foi retirada lá do sepulcro, que não está lá mais. Então eles ficam tentando de todas as formas enganar os neófitos. O que é um neófito? A gente nem entrou ainda no assunto, né? Entrou e não entrou ao mesmo tempo. O que é um neófito? Paulo fala do neófito. Ele diz assim, que o neófito precisa ter cuidado para não incorrer na condenação do diabo. Ele começa a dar uns conselhos lá para Timóteo, ele diz assim, cuidado, olha, não quero que você coloque alguém para ter uma responsabilidade com relação à igreja que seja um neófito. O que é um neófito? Neófitos é algo que foi recentemente plantado. Por exemplo, você edifica uma casa, essa casa foi edificada, ficou pronta essa semana, esse mês. Aquela casa, ela é uma casa em padrões de construção, na linha do tempo da construção, uma casa neófita, ela é recente, ela é jovem. Um neófito, espiritualmente falando, é alguém recém-convertido. Alguém que acabou de chegar e que não tem uma maturidade suficiente para lidar com certas coisas. Então, Paulo diz, olha, cuidado com o neofitismo, porque o neofitismo, ele pode enganar as pessoas. Então, você tem de um lado o ceticismo e você tem do outro o neofitismo. O ceticismo, ele vai sempre procurar trazer umas ilações como se fossem umas lógicas assim, se A é B, B não é C, C é T. É um negócio assim que eles criam e causam um emaranhado de pensamentos na cabeça do neófito, e o neófito não sabe desvendar. Então, realmente, quando ele ouve esse enunciado de que A é B e B não é C, parece aquela coisa, né, de conjuntos que você estuda em matemática. A pessoa, como ela não tem uma base espiritual, um argumento espiritual, ela vai acreditar. Então, o problema do neófito é que ele pode chegar a acreditar até no Papai Noel, desde que ele é levado pelo ceticismo, desde que argumentos céticos sejam utilizados aí para ele. Então, ele pode acontecer de ser levado, ele fica como um bueiro. O bueiro, ele está ali sem tampa, e quando acontece uma inundação, tudo que vem ali, ele vai assimilando, ele pensa que pela quantidade de informação, aquela quantidade de informação que ele está assimilando ali, tudo aquilo ali é aproveitável, quando na verdade, aquela grande quantidade de informação, mesmo que você hoje procure dentro do meio histórico, os registros arqueológicos, filosóficos, essa coisa toda, grande parte daquilo ali não passa de lixo. Lixo histórico, lixo cultural e até mesmo lixo espiritual. Então Paulo diz aqui em 1 Timóteo 3,6 que o neófito precisa ter cuidado para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se levante e diz, nossa, realmente, né, eu sei, eu posso, eu conheço, eu estou cheio de arrogância, de orgulho, eu sei, e na verdade ele está apenas sendo um bueiro que está sendo contaminado. Então pode chegar um momento do neófito, né, dentro do ceticismo, das teorias especulativas do ceticismo, aqueles que negam, Jesus de Nazaré nunca existiu.
Ele pode chegar ao ponto de, se o ceticismo disser para ele, nossa, olha, realmente existiu ali um ser, uma pessoa lá no outro lado do mundo, é um velhinho, barbinha branca, ele saía com aquelas renas e entregava presente, sabia disso? Isso aí foi uma verdade que nos foi escondida. Ah, é mesmo? Foi uma verdade que nos foi escondida. Existe um conhecimento oral que está escondido num livro que existe de um conhecimento tal, e começa a dizer, a pessoa vai e acredita, sabia? Pode acontecer isso até. Pode acontecer. Então, por isso que eu falei no início, o cético, né, e o neófito, eles têm como um imã que tá procurando um ao outro. E para ser um cético, você tem de ter uma infantilidade muito grande, sabe? E o neófito também. Por isso que a palavra diz, cuidado para não se ensoberbecer, porque se você se ensoberbece, 1 Timóteo 3,6, fatalmente você pode cair nessa condenação do diabo. O que é a condenação do diabo? Lembra do bueiro? Exatamente. É a assimilação descontrolada de todos os tipos de afirmações céticas que podem ser levadas para alguém. Então, bem, quando alguém diz, tem gente na internet falando isso, tem grupos de pessoas falando isso, é o primeiro ponto, né? Jesus de Nazaré, não, ele nunca existiu. Sabe? Aí você olha para aquela pessoa, você olha para quem está levantando esse tipo de argumento, você diz, nossa, realmente? Ok. Vamos para a história. Hoje nós vamos ver um pouco sobre isso, tá bom? Jesus existiu? Será? Não tem nada, né? Não, onde é que está o Jesus histórico? Então, se ele nunca existiu, não é Messias, não existe. Não. E olha que nós não estamos falando sobre Jesus ser o Messias ainda. Não, é apenas a pessoa, né? Ok. Muito bem. Visto esse texto aqui de 1 Timóteo 3,6, essa advertência para o neófito, o que acontece agora na nossa série aqui, no nosso estudo, né, desse encontro? O que vai acontecer agora? Muito bem, vamos lá. Olha só, Jesus nunca existiu. Existe alguma prova de que Jesus existiu? Novo Testamento. Mas aí as pessoas vão dizer, não, mas o Novo Testamento é viciado. O Novo Testamento não é de confiança. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito 70 anos depois. Nossa, você já imaginou hoje escrever a história de alguém 70 anos depois? Nossa, aí de boca em boca. Ah, interessante, quando é a tradição oral a favor daquilo que o cético quer defender, nossa, pode passar séculos aqui. Isso aqui é confiável. Por exemplo, tem gente que fala de uma tradição oral de uma casa de Sem, de Shem. Não é? Vamos falar do hebraico, né? Vamos falar em hebraico. A casa de Shem, lá na época, ali, né, pós-dilúvio, em que Shem recebia os estudiosos na tradição oral para estudar a Kabbalah. Essa tradição oral, com certeza, todos nós temos de acreditar, porque realmente isso existia, né? Shem estava ali, estava recebendo o pessoal. Onde é que tem isso? Onde é que tem esse registro? Não, é tradição oral. É tradição oral. Ok, então eu tenho de aceitar, eu tenho de acreditar, tá ok? Beleza, eles faziam isso lá? Faziam, é tradição oral. Bem, é assim que o ceticismo funciona, mas não vamos entrar nesse ponto hoje ainda, isso vai ficar lá para frente. Mas ok, os livros do Novo Testamento não valem. Não valem, né? Essa história de Mateus. Aí começam, né? Mateus tem uma diferença em Lucas. A genealogia de Mateus é de um jeito, a de Lucas é de outro. Começa de um jeito, termina de outro. Tal. A gente vai ver tudo isso, né? Não são dignos de confiança. Então não é registro histórico para provar que Jesus de Nazaré existiu. E agora, você fica com o quê? Aí o cético vai dizer, com nada. Você fica com nada. Então Jesus não existiu. Nossa, como eu fui enganado. Fui enganado a minha vida inteira. Nossa, a luz da verdade está surgindo agora na minha mente, porque eu estou descobrindo um conhecimento que foi escondido agora, a luz da verdade, o conhecimento oral, o conhecimento místico, oculto. Então, nossa, como eu estou feliz, estou descobrindo isso. E todo mundo está enganado aqui. É assim que o ceticismo trabalha. Não é? Não é confiável. Foi escrito pelos discípulos, né? Jesus tem que falar bem de Jesus depois. Então, mas será que é realmente assim? Bem, o Novo Testamento ele detém mais que qualquer outro documento. Presta bem atenção nisso aqui. O Novo Testamento só. Ele detém
mais que qualquer outro documento escrito da história antiga, o maior número de manuscritos de antiguidade, bem atestado, cópias perfeitas, bem feitas, escritas cronologicamente numa sequência impecável, muito mais próximas dos eventos do que o que você lê nos seus livros de história e pensa, você nem contesta que aquilo ali possa não ter acontecido. E quando você vai para a arqueologia, você vai ver também que a arqueologia confirma os detalhes que estão ali nos evangelhos. Nós vamos chegar um momento aqui que nós vamos estudar apenas sobre Lucas. Lucas como historiador, e o registro que Lucas faz das viagens ali de Paulo, tal, lá no livro de Atos, tá bom? Nós vamos ver sobre isso lá na frente. Agora, os evangelhos, eles não são as únicas fontes onde Jesus de Nazaré é mencionado. Isso os céticos esquecem de falar. Eles não vão falar sobre isso, né? A gente tem exemplos claros de escritores como Plínio, né? Acho que é Plínio Jovem, nós temos Suetônio, nós temos Tácito também, que se referiam a Jesus de Nazaré nas suas obras. Agora, os céticos, né? Como eu já falei, para ser cético, você tem de ser muito crente. Você tem de ser muito crente, tem de ser muito infantil. Um crente muito infantil. Tá bom? No ceticismo. Não vai dar em nada. Então, quando eles vão nessa tentativa que é inútil de tentar provar, e é apenas com que mais tradição oral. Eu gosto dessa palavra, tradição oral. Porque você tanto usa essa palavra para tentar dizer o que você quer, como você também usa essa palavra para desfazer o que você quer. E o pessoal acredita na sua tradição oral, que vem do ceticismo. Ok? Então, eles vão alegar isso, né? Esses escritores, não, eles não falaram de Cristo, eles falaram de um Crestos. Existia um Crestos. Quem era o Crestos? A gente já viu isso naquela série que a gente falou sobre o nome, né? Sobre os nomes. Quem quiser pode ir aí no canal e vai encontrar lá alguma coisa sobre isso. Não é Cristo, não, é um Crestos ali da época, né? Mas não era Jesus Cristo, Yahushua, que se diz que é o Messias, a Machia, Jesus de Nazaré. Ok. Sabe como é o nome que se dá isso? Ridículo. Isso é algo ridículo. Isso é uma tentativa das mais ridículas de tentar negar a historicidade do Senhor Jesus. Por quê? Porque existem muitas razões para você crer que o Cristo mencionado por esses historiadores não era qualquer Cristo, Christos, sei lá, senão o próprio Yahushua, Cristo, a Machia. Porque eles não mencionaram apenas a figura, um ser com o nome Cristo, que podia ser qualquer um, mas eles também mencionaram os seus seguidores e deram o nome lá de cristãos. É por isso que você começa a entender, porque criou-se dentro desse movimento agora, de despertar essa coisa toda, que não é despertar nada. Você também não pode dizer que é cristão, porque se você disser que é cristão, você está blasfemando, porque você está dizendo que é de um Crestos, que esse Crestos era uma divindade pagã. Me poupe. Brincadeira esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, a pessoa tem de ser muito infantil para crer nessas coisas. Né? Somente quem seguia o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré, era chamado de cristão. Ok, isso é ponto definido na história. Você tem esse termo aqui, ó, cristianos. Você encontra isso na Escritura, Novo Testamento. Novo Testamento não vale. Ok, mas para nós vale. Você vai encontrar isso aqui nas Escrituras gregas, Atos 11, 25, 26. Diz que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Atos 26, 28, quando Agripa diz para Paulo, Paulo, que é isso, Paulo? Você quase que me convencia a me tornar cristão. Quem é que está dizendo isso para Paulo? Agripa. Agripa era cristão. Agripa seguia o caminho. Agripa cria no nome do Senhor Jesus? Claro que não, mas Agripa sabia que Paulo era um cristão por causa de Cristo. Ele sabia muito bem de quem Paulo estava falando, é só você ler o texto de Atos 26, 28, que não sobra dúvida alguma de quem que Paulo estava falando. Paulo estava falando da sua própria conversão, e Agripa sabia que Paulo era um cristão por seguir a esse Cristo, a esse Machia. Então esse argumento sem pé nem cabeça dos céticos aí, para dizer que, nossa, você tem de ser muito infantil para acreditar nessas coisas. E o outro texto, 1 Pedro 4,16, Pedro diz
Se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. De todos esses textos aqui, desses três, o mais importante de todos, para mim, como registro histórico, é o de Atos 26, 28, porque ele parte de Agripa. Agripa sabia o que era um cristão. Agripa sabia a quem um cristão seguia. Ok? Muito bem. Agora, fora da Bíblia, fora da Escritura, existem relatos fora da Escritura que comprovam a existência de Jesus de Nazaré? Bem, vamos lá. Nós vamos ver isso agora. Existiram escritores seculares lá dos primeiros 2 séculos. Esses escritores, eles reconheceram a presença e fatos relacionados com os primitivos cristãos, tá bom? Lá no seu mundo pagão. Primeiro exemplo aqui, Plínio o Jovem. Quem foi Plínio o Jovem? Plínio o Jovem foi governador lá da Bitínia, ali em 111 ou 112. 111 ou 112 aí, não se tem a certeza absoluta disso. 111 ou 112. E ele foi chamado pelo imperador a se confrontar com o chamado problema cristão. E aí, na época, o imperador era o Trajano, que foi um grande perseguidor da igreja, dos irmãos. Aí ele escreve uma carta para o imperador Trajano. Ele começa a dizer o que ele fazia com esse problema dos cristãos. No finalzinho aqui, eu vou fazer umas perguntinhas bem simples aqui. Aí ele escreve a carta, a gente tem um relato aqui, né, que é histórico, tá bom? The Letters of Pliny, que é as cartas de Plínio. Tá lá no volume 10º, 16º e por aí vai. Tá lá, tá registrado. Então é registro histórico isso aqui. Vamos lá. Ele diz assim, abre aspas, eu tenho lhes perguntado pessoalmente se são cristãos. Bem, registro histórico em que Plínio aqui, ele mandava prender, né, ali os cristãos estavam sendo perseguidos, e ele diz assim, eu tenho perguntado a eles se eles são cristãos, escreveu Plínio. Se eles dizem que são, é cristão? É, então eles eram punidos. Olha que coisa. Todavia, outros negaram que eram, ou que haviam sido cristãos. Não, não sou cristão. O que é que Plínio fazia? Colocava eles à prova, isso é Plínio dizendo aqui. Se eles oferecessem sacrifícios pagãos ou injuriassem o nome de Cristo, nenhuma das coisas, né? Isso aqui faria o cristão de verdade. O cristão de verdade, ele jamais iria induzir ele a fazer isso. Então, Plínio sabia que ele não era cristão. Ele manda aqui o proceder dele lá para Trajano. Aí o Trajano responde. Trajano responde e elogia o Plínio. Diz, nossa, Plínio, muito bem. Ele diz assim, abre aspas, seguiste o proceder certo no exame desses casos dos acusados de serem cristãos. Olha que coisa interessante. Nós temos um registro histórico, uma carta aqui, de Plínio, o jovem, o governador, lá da Bitínia, em 111 ou 112, para Trajano, dizendo como ele se comportava com os cristãos, tá bom? Eu quero fazer uma perguntinha aqui, bem simples aqui. Plínio, o jovem, existiu? Ok, existiu, tá certo. Tem os relatos históricos. Os cristãos aqui, o relato que Plínio, o jovem, está fazendo aqui, é verdadeiro? Não, é verdadeiro, claro, até que se prove o contrário, é verdadeiro, uma carta autêntica. Trajano existiu? Claro que Trajano existiu, porque ele respondeu à carta de Plínio, e ali fala em cristãos. Cristãos e Cristo. Ok. Então, se Plínio fala sobre cristãos, Cristo trata desse problema, Trajano também fala, tá bom, então, cristãos existiram. Mas Cristo não existiu. Peraí, tem lógica isso aqui? Quer dizer, se existem os cristãos, Cristo não existiu. Existem os cristãos, mas Cristo não existiu. É outro Cristo. Me poupa, por favor, né? É brincar com o raciocínio. É brincar com a inteligência. Não é verdade? Existe, isso aqui é verdadeiro. Ninguém vai negar o relato do Plínio, né? Mas Cristo não existiu. É outro, peraí. Ok. Plínio também descreve as práticas de adoração dos primeiros cristãos. Como é que eles adoravam? Olha só, ele diz assim, lá, Plínio o Jovem, Epístolas, ponto 10, parágrafo 96, diz assim, Plínio está descrevendo o que é que os cristãos faziam, abre aspas, eles têm um costume de se reunir antes do amanhecer num certo dia, quando então cantam responsivamente os versos de um hino a Cristo.
E aqui o Plínio mesmo diz, né, tratando-o como Deus. E prometem solenemente uns aos outros a não cometer maldade alguma, não defraudar, não roubar, não adulterar, nunca mentir e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Depois disso, eles têm o costume de separar-se, né, e se reunir novamente para compartilhar a comida. É uma comida do tipo comum e inocente, fecha aspas. Plínio, o jovem, registro histórico. Está falando de Cristo, de cristãos. É uma pergunta aqui só de passagem. Como será esse dia aqui que os cristãos se reuniam antes do amanhecer para cantar responsivamente, né? Era o sábado. O domingo é que não era. Agora, interessante aqui, mais um relato. Existe aqui o Plínio, esse relato histórico é verdadeiro, ele faz menção aos cristãos, mas para o cético, não é Cristo, não. Ele não existiu. Peraí. O que é isso? Então aqui está confirmando claramente que os cristãos, eles adoravam ao Senhor Jesus e eles tinham essa prática da comunhão. Ah, só tem Plínio, né? Não vale não. Ok, Suetônio. Suetônio foi outro historiador romano ali entre o ano 120. Ele estava na corte também do Adriano, ele era um oficial da corte do próprio Adriano. Ele era o escritor ali da Casa Imperial. Olha o que ele diz aqui. E essa aqui é uma das citações mais mal utilizadas. Abre aspas, como os judeus, por instigação de Crestos aqui era outra forma de escrever Cristos, estivessem constantemente provocando distúrbios, ele os expulsou de Roma. Aqui está no registro lá da vida de Cláudio 25.4. Também ele diz assim, Nero infligiu castigo aos cristãos, a um grupo de pessoas dadas a uma superstição nova aí, maléfica. Ponto aqui, a gente já falou sobre isso quando nós falamos lá sobre o nome. Né? Vocês podem procurar depois os irmãos lá nos arquivos aqui do canal sobre essa questão de Crestos aqui, que Crestos aqui não tem nada a ver com o que falam. Crestos é outra forma de escrever Cristos, e ele estava associando aqui judaísmo com cristianismo como sendo uma coisa só, que estava causando problemas. E a outra citação diz, Nero infligiu castigo aos cristãos. Suetônio, no ano 120, mais uma prova histórica, um registro histórico. Tem outro também chamado Talo. O Talo, ele escreveu por volta de 52, ele é bem recente também. As obras do Talo, elas não sobreviveram como essas obras aqui do Suetônio e do Plínio Jovem, né? Mas o que aconteceu? Existem citações das obras do Talo, citações ali, fragmentos que foram citadas por outros autores. Então, se os autores da época fazem citações de uma citação, vamos dizer assim, de outro historiador, é para se ter essa citação, essa referência como verdadeira. Quem faz, um dos que fazem citação a Talo, é Júlio Africano. Júlio Africano, por volta de 220, 221, ele cita o Talo, quando ele faz uma discussão ali sobre as trevas que aconteceram ali no momento da crucifixão de Cristo. Olha só, Júlio Africano. Olha o que ele diz aqui. Quem faz essa menção aqui é aquele lá, o Bruce, né? F.F. Bruce, lá no Documentos do Novo Testamento, lá são confiáveis, ele escreveu esse livro em 1972. Ele diz assim, a citação do Júlio Africano é assim, no mundo inteiro, abre aspas, caiu uma escuridão tenebrosa, as rochas foram partidas por um terremoto, muitos lugares na Judéia e outros distritos foram derrubados. Agora ele vai citar o Talo, Júlio Africano. Essa escuridão, Talo, no terceiro dos livros que escreveu, então aqui reside a importância, porque Júlio Africano, nós temos os registros dele, históricos, ele faz menção ao livro que Talo escreveu. Ele diz que neste terceiro volume dos escritos de Talo, ele explica que um eclipse do Sol aconteceu, mas só que o Júlio Africano diz, não, isso aqui é uma coisa ilógica, realmente foi mais do que isso. Então ele está fazendo aqui menção. Então, a partir dessa citação aqui, a gente percebe o relato dos evangelhos que fala que houve trevas. Houve trevas lá no momento da crucifixão de Cristo. E aqui Júlio Africano faz menção a Talo. Talo não era cristão. O que precisa ficar claro aqui é que Talo não era cristão, Suetônio não era cristão, Plínio, o jovem, não era cristão. Mas eles estão fazendo referência aqui à existência dos cristãos. Ah, mas para o cético existem os cristãos, mas nunca existiu Cristo. É isso. Alguém vai morrer por alguém que nunca existiu? Alguém vai morrer por uma mentira?
Então não tem lógica essas coisas aqui. Continuando isso aqui, ele fala, né, disso, né? Paul Meyer, ele escreveu um livro lá chamado Pontius Pilate, na página 366. Ele cita um texto de Flegão também. Lá onde ele fala do Flegão, ele diz o seguinte, né? Que nenhuma explicação naturalista pelos não crentes era suficiente para descrever o que havia acontecido. Nenhuma explicação seria suficiente. O Paul Meyer, lá no seu livro, né, que a gente acabou de falar, Pôncio Pilatos, de 1968, ele diz assim: esse fenômeno, que é o fenômeno que o Júlio Africano fala, citando Talo, ele diz assim: foi visível em Roma, Atenas e outras cidades do Mediterrâneo. E ele cita Tertuliano também. Tertuliano diz que foi um evento cósmico ou mundial. O Flegon, quem é Flegon? Foi um autor grego também, da Cária. Ele escreve também uma cronologia depois de 137. O que é que ele diz? O Flegon, ele é um grego, ele não é um cristão, tá bom? Ele narra que no 4º ano das Olimpíadas de 202, olha que registro histórico tremendo esse aqui, desse grego, o Flegon. Olha que coisa incrível, mas o cético, ele não vai mostrar isso para você, tá bom? O cético não vai dizer isso para o neófito, pelo contrário, ele vai falar para o neófito do coelho da Páscoa, e ele vai acreditar. Flegon, ele vai dizer o seguinte, lá no 4º ano das Olimpíadas de 202, quando foi o ano 202? No nosso calendário. O ano 202, que foi esse 4º ano das Olimpíadas, ele corresponde ao nosso ano 33. Ele diz aqui que nesse ano houve um grande eclipse solar. Anoiteceu, olha que detalhe incrível, anoiteceu na 6ª hora do dia. Qual é a 6ª hora do dia? É exatamente ao meio-dia. E a palavra diz, os evangelhos, confirmando como os evangelhos são precisos, que quando Cristo é crucificado, houve trevas a partir da hora 6ª. E aqui o Flegon diz que até as estrelas apareceram no céu e que também houve um grande terremoto na Bitínia e muitas coisas saíram fora de lugar em Niceia. Que relato tremendo! E esse relato encaixa perfeitamente com o relato dos evangelhos da crucifixão de Cristo. Mas, para o cético, isso aqui não serve de nada. O que vale é a tradição oral. Mais outro aqui. Olha, esse aqui é impressionante, viu? Gravem esse ano 33, ano 202, o 4º ano das Olimpíadas. Isso aqui foi no ano 33, tá bom? Outro, Públio Cornélio Tácito, mais conhecido como Tácito. Quem foi ele? Foi governador da Ásia. Ele foi um pretor, ele foi um cônsul, ele foi um questor e também um historiador romano. Ele escreveu ali os chamados Anais da Roma Imperial, o Tácito, né? É bem famoso. E ele mencionou Cristo e os cristãos de seus dias. No ano 64, Nero mandou incendiar Roma e colocou a culpa em quem? Nos cristãos. Quer dizer, os cristãos existiam. Os cristãos levaram a culpa do incêndio de Roma. É interessante que tem gente hoje que diz assim, não, essa história é mentira. Nunca aconteceu. Nero nunca mandou colocar a culpa nos cristãos. Espera aí, é negar a história isso aí. É negar a história e é brincar também com a inteligência das pessoas. Tá bom? A verdade é essa. E isso vai culminar numa grande perseguição ali aos cristãos, e muitos deles são martirizados, incluindo quem? Paulo e Pedro. E aí, durante os 300 anos, vários imperadores vão promover perseguições. O que falta para esse pessoal aqui, para os céticos? O que falta para os céticos é só eles dizerem, olha, nunca existiu perseguição. Nunca ninguém perseguiu cristão, na época, né? Ninguém nunca foi perseguido pelo Império Romano, isso é tudo invenção, isso nunca aconteceu. Só que está faltando. E, aliás, tem pessoas até que falam isso, né? Dão só uma roupagem diferente, mas vão dizer que isso não existe também. E vai ter gente que vai acreditar. Sabe quem? O neófito. Então, durante os 3 séculos que se seguem a isso aí, vários imperadores vão promover perseguições. Você vai ter os espetáculos de circo, não é? Os cristãos atirados ali para as feras devorarem. Daqui a pouco vão negar isso também. E o interessante é que na cabeça do cético e do neófito, principalmente, isso tudo aqui era por uma mentira. Nossa, eu vou deixar ser jogado para as feras me comerem, e eu ainda tenho a oportunidade da pessoa dizer, renega Cristo, que não é Cristo, é Crestos, é outra coisa lá, e não é o Cristo que morreu na cruz por mim, eu não renego, porque eu sou maluco, me joga lá para as feras comer, e a pessoa vai estar morrendo
por um nada. Nossa, brincadeira isso aí. Quanto mais eles eram perseguidos, martirizados, mais eles aumentavam em número. Tertuliano fala disso lá no século II, né? Tem até um termo em latim que ele diz sanguis martyrum et semen Christianorum. É a frase lá do Tertuliano, o sangue dos mártires é semente para fazer novos cristãos, novos irmãos. E o Tácito vai narrar essa perseguição. Vai narrar. Ele diz aqui, ó, para destruir o boato, abre aspas, que acusava Nero de incendiar Roma, Nero faz o quê? Coloca a culpa nos cristãos, e coloca eles para serem torturados. Nossa, é terrível isso aqui. Começa então a abominá-los, e ele diz claramente, este nome, nossa, o Tácito, né? Agora, o que Tácito está dizendo aqui tem valor? Não, tem valor, é tradição oral, para alguns. Eu estou sendo irônico, né? Então, este nome, ele diz aqui dos cristãos, o Tácito, lhes vem de Cristo. Ah, fica claro agora. Que sob o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Interessante, né? Que tem pessoas que, não, Pôncio Pilatos também nunca existiu. Mas encontraram já uma arqueologia lá, falando claramente de um Pôncio Pilatos. Mas tem gente que vai dizer, não, não é o Pôncio Pilatos, não. Brincadeira, né? E o Tácito fala isso. O Tácito, lá nos Anais, lá no 15.44, ele está falando disso, né? Olha, ele vai falar, Pôncio Pilatos, Tibério, e diz que isso aí nasceu na Judéia e tal. Então, é um registro histórico. Um registro histórico. Não, mas o Tácito nunca existiu, não. Tá bom? Só está faltando isso. Acho que talvez o Tácito não tenha existido também. Ok. Tácito não era cristão. Tácito considerava o cristianismo uma coisa detestável. Uma superstição detestável. É isso que ele diz aqui nos anais dele. Mas ele admitia que existia. E disse até de onde veio lá, né? Pôncio Pilatos, na época, lá do Tibério e tal. Aqui, outro também, que tem registro, é o Luciano de Samosata, o Samosata, que foi do ano ali, 181, 125, 181. Quem era Luciano de Samosata? Era um satirista grego. Um satirista grego, imagina só o que ele fazia. Ele satirizava, criticava duramente os costumes da época, né, da sociedade grega e de tudo mais que ele quisesse. Tem uma obra dele chamada A Passagem do Peregrino. O que é que o Luciano de Samosata fala? Veja, ano 125 aqui, né? Passagem do Peregrino. Ele zomba de Cristo e dos cristãos. Se os cristãos não existissem, né, e os cristãos existem do nada, né? Surgiu assim, sem motivo. Ok. E lá ele diz assim, foi então que ele fala de um tal de Proteus, nessa obra dele aqui, Luciano de Samosata. Ele diz que um tal de Proteus conheceu a maravilhosa doutrina dos cristãos. Ele está aqui zombando, na verdade, né? E ele começa a falar aqui, né, dessa pessoa. O homem que foi crucificado na Palestina por dar origem a este culto. Ele começa a falar aqui, descrevendo, e diz que eles, então, adoram esse que foi crucificado. Aqui está na passagem do Peregrino, página 11 e 13. Então, esse cidadão aqui, o Luciano de Samosata, ele menciona várias vezes os cristãos, lá também uma obra dele chamada Em Alexandre, o Falso Profeta, seção 25 e 29. Essa obra chegou até nós. Outro também, né, que nós já falamos, foi o Flegon. O Flegon, ele era um escravo, que ele foi liberto na época do imperador Adriano. As obras do Flegon, elas não chegaram intactas, mas, mais uma vez, elas são citadas, né, que foi isso que nós falamos. Ele tem umas crônicas dele, que ele fala sobre Cristo. E ele diz assim, Jesus aqui, o Jesus, enquanto vivo, não se preservou, mas ressuscitou depois da morte e exibiu as marcas de seu castigo e mostrou como suas mãos foram transpassadas pelos cravos. Nós vamos também ver sobre a ressurreição, sobre como provar historicamente a ressurreição. Nossa, existe como? Nós vamos ver. Então, o Flego, ele menciona esse eclipse, né, que nós falamos. Outro também é o Celso. Outro também é o Celso. Quem foi Celso? Celso foi um filósofo grego do segundo século. Nós falamos aqui de historiadores romanos, agora alguns gregos. Celso foi um filósofo grego do segundo século. Ele é lembrado como um grande opositor do cristianismo, porque ele escreveu A Palavra Verdadeira, foi o nome da obra dele, chamada Palavra Verdadeira,
E lá na palavra verdadeira, o Celso, o que é que ele faz? Ele está criticando apenas Cristo e os cristãos. Então ele era um inimigo de Cristo, dos cristãos. E ele escreve essa obra aqui, chamada Palavra Verdadeira, para criticar. E em nenhum momento na obra dele, ele vai dizer que Cristo nunca existiu. Ele não diz. Quem, na época, refutou o Celso foi o chamado Orígenes. É por isso que o Orígenes tem aquela obra dele, né, famosa, chamada Contra Celso. Contra Celso. É a única referência que nós temos sobre Celso. É a única referência que nós temos sobre Celso, né? Celso, ele era um seguidor de Platão, e ele tinha um conhecimento do gnosticismo, da religião egípcia e também da teologia judaica. Existe aqui uma citação de Celso lá do Robert Wurst. O Robert Wurst, que é um professor norte-americano, ele faz uma citação do Celso, né? Ele começa a dizer aqui que Celso, ele ataca Cristo, e ele denigre Cristo, os ancestrais, a concepção, o nascimento. Ele está ali para denigrir tudo, dizendo que os milagres eram magia, que Cristo era fisicamente feio, pequeno, que Jesus guardava os costumes judaicos, que ele reuniu 10 seguidores, que eram marinheiros, e por aí vai. Ele está apenas para criticar. Então, isso aqui, né, são registros históricos claros que nos apresentam que esses escritores do passado, eles tinham ciência, conhecimento da existência de Cristo e dos cristãos. Tem muito mais coisas que o Celso fala, né? Ele começa a tentar denigrir tudo, que inventou o nascimento de Cristo na vila judaica, tudo. É isso que ele fala. Quem vai fazer citação disso aqui é lá o Orígenes, né, contra Celso, e também o Alexander Roberts, lá no livro lá, Os Pais Antinicenos, volume 4, página 408. Irmãos, a gente vai parar por aqui. Nós ainda temos muitas outras coisas para ver, continuando sobre esse tema. Nós ainda vamos ver ainda sobre o Mara Bar Serapião. Nós vamos ver sobre o Talmud também. O próprio Talmud também faz referência ao Jesus histórico. Então, nós vamos parar hoje aqui esse tema, né, esse assunto. E no nosso próximo encontro, nós vamos novamente colacionar mais excertos que nos apresentam a existência de Jesus histórico e dos primeiros cristãos. Então, que o Senhor nos abençoe, louvado seja o seu nome, e que nós, como a palavra diz, possamos aprender essa certeza que Deus não se deixa ser conformado. Em nome de Jesus. Irmãos, paramos por aqui. Peço até desculpa, né, por uns barulhos aqui que estão acontecendo na frente, mas que Deus nos abençoe. Nós finalizamos por aqui em nome de Jesus.